Qual é a empresa mais malévola do mundo? A que esgota poços de petróleo e polui nossa atmosfera? Ou a que continua fabricando cigarros mesmo após milhões de pessoas terem morrido por fumar? Talvez a que explora a indústria agrícola e altera nossa comida para lucrar mais. Bem, todas essas empresas são ruins em algum sentido, mas uma empresa é pior do que todas elas juntas. A empresa mais maligna do mundo é a Nestlé. A Nestlé é a maior fabricante de alimentos do mundo, com mais de 2.000 marcas diferentes produzidas em mais de 400 fábricas em 189 países. A empresa gera cerca de 100 bilhões de dólares em vendas anualmente, comercializando produtos como Nescafé, Kit Kat, Barras Crunch, L'Oréal, Purina, entre outros. Seria difícil, se não quase impossível, passar pela vida sem utilizar um dos seus produtos. Em 1867, preocupado com a alta taxa de mortalidade infantil, Henry Nestlé criou uma fórmula infantil à base de leite para bebês que não podiam ser amamentados. Nestlé tinha boas intenções e nunca comercializou seu produto como sendo melhor que o leite materno. Infelizmente, após sua morte, a integridade pareceu desaparecer da empresa. Nos anos 70, os cigarros estavam em seu auge, em grande parte devido a campanhas publicitárias enganosas e habilmente elaboradas. A Nestlé pegou uma página do livro das grandes empresas de tabaco e executou uma campanha igualmente enganosa para promover sua fórmula infantil. A empresa contratou centenas de mulheres vendedoras na África e na Ásia, vestiu-as como enfermeiras e as enviou para comunidades locais para promover os falsos benefícios da fórmula infantil para mães em países em desenvolvimento. Essas vendedoras entregavam amostras de fórmula para mães que amamentavam, o que durava o suficiente apenas para que a mãe parasse de produzir leite, mas não o suficiente para alimentar o bebê até que pudesse ser desmamado. Quando as amostras de fórmula acabavam, as mães que não podiam mais amamentar tinham que comprar mais fórmula da Nestlé. Como muitas dessas mulheres não podiam pagar pela fórmula ou pelo leite com o qual a fórmula deveria ser misturada, elas começaram a diluí-la com água. Em áreas onde a educação, especialmente para mulheres, não era tão abrangente, muitas mulheres não sabiam que a água que estavam dando a seus bebês frequentemente estava contaminada. Milhões de bebês morreram devido à contaminação e muitos outros cresceram com deficiências nutricionais. Em 1978, executivos da Nestlé foram chamados para depor perante o Senado dos Estados Unidos para explicar por que bebês estavam morrendo depois de receberem fórmula infantil. No entanto, como a maioria das empresas, a Nestlé se recusou a assumir a responsabilidade por como as mães preparavam a fórmula infantil. A Nestlé continuou a espalhar mentiras sobre sua fórmula infantil, mesmo quando a Associação Americana de Pediatria, a Organização Mundial da Saúde, o UNICEF e outros afirmavam que o leite materno é sempre melhor se disponível. A Organização Mundial da Saúde acrescentou que eliminar a fórmula infantil globalmente poderia salvar a vida de cerca de 820 mil crianças a cada ano. Quando você para e pensa nisso por um segundo, é de cortar o coração que essa empresa ainda seja autorizada a promover agressivamente a fórmula infantil quando conhecemos o mal que ela pode causar aos bebês. Claro, há muitas razões pelas quais um bebê não seria capaz de se alimentar com leite materno ou uma mãe não seria capaz de fornecê-lo. Então, definitivamente, não estou dizendo que a fórmula deve ser eliminada completamente. No entanto, toda mãe tem o direito de tomar uma decisão informada para seu bebê, e a Nestlé repetidamente tirou esse direito delas.
espalhando o que poderia ser classificado como desinformação em escala global. Como se enganar mães e prejudicar bebês não fosse suficiente, a Nestlé tem uma longa lista de outras violações dos direitos humanos em sua cadeia de produção. A empresa foi exposta por comprar para suas marcas de alimentos para animais de estimação peixes de empresas na Tailândia que usam trabalho escravo. Embora a Nestlé tenha se manifestado dizendo que estava tomando medidas para chamar a atenção para o problema e cortar laços com os infratores, claramente não fez sua devida diligência ao decidir de onde obter seus ingredientes. No entanto, esse escândalo é insignificante em comparação com as práticas da empresa na produção de um de seus produtos mais proeminentes, o chocolate. Muito do cacau cultivado no mundo vem da África, e para aumentar as margens de lucro, a Nestlé procura oportunidades de comprar grãos mais baratos. Para reduzir os custos de seus grãos, eles precisam reduzir drasticamente os custos trabalhistas, o que frequentemente fazem usando trabalho infantil. Em 2000, um relatório acusou a Nestlé de comprar cacau de sangue da Costa do Marfim. A empresa afirmou ser contra o trabalho infantil, mas não pode sempre garantir que o cacau de determinados locais não envolverá trabalho infantil. Em 2005, o Fundo Internacional de Direitos Trabalhistas moveu um processo contra a empresa em nome de 3 milhões de crianças. A ação alegou que as crianças foram traficadas para a Costa do Marfim, forçadas à escravidão e sofreram maus tratos nas plantações da Nestlé. Mais uma vez, a Nestlé tentou evitar a situação, alegando que não tinha ideia de que o trabalho infantil e os abusos estavam ocorrendo, apesar do processo afirmar que ela sabia muito bem. A Nestlé finalmente seria responsabilizada por explorar conscientemente o trabalho infantil? Não, eles saíram impunes. Em 2010, um tribunal distrital na Califórnia rejeitou o processo, alegando que as corporações não podem ser responsabilizadas por violar o direito internacional e arquivou a ação. Uma das piores práticas alegadas da empresa é a sua poluição por plástico. A Nestlé é considerada uma das piores poluidoras de plástico do mundo, ficando atrás apenas da Coca-Cola. O site da empresa afirma que ela tem um compromisso de longa data com a sustentabilidade. Mas será esta uma avaliação realista de uma empresa que produz mais embalagens de plástico do que podemos contar? Para crédito da Nestlé, ela inaugurou o Instituto de Ciências de Embalagens em Lausanne, Suíça, com o objetivo de tornar todas as embalagens da empresa recicláveis ou reutilizáveis até 2025. No entanto, a poluição por plástico continua sendo uma grande preocupação. A Nestlé também é conhecida por se envolver em práticas comerciais agressivas. Em 2002, o governo etíope devia à Nestlé 6 milhões de dólares, apesar do país enfrentar uma terrível fome. A Nestlé ainda exigia seu dinheiro, quando poderia facilmente tê-lo perdoado como uma perda, ou pelo menos esperado até que a situação estivesse mais estável. Outro problema é a exploração de recursos naturais. A Nestlé lucra com a embalagem de água da torneira em todo o mundo, muitas vezes esgotando comunidades de seus recursos e depois vendendo a água de volta para elas em troca. Um exemplo é Flint, Michigan, uma cidade que enfrenta uma crise de contaminação da água. Enquanto a Nestlé doa e vende água engarrafada para ajudar no problema, a empresa está, na verdade, engarrafando água subterrânea limpa de uma bomba perto de Flint. Um esquema semelhante acontece na África do Sul, onde a Nestlé comprou terras que impediram os cidadãos de acessar sua água subterrânea. Em vez disso, a Nestlé engarrafa a água que extrai daquelas terras e a vende para os cidadãos. Em resumo, a Nestlé tem sido associada a várias práticas antiéticas,
desde exploração de trabalho infantil até poluição por plástico e exploração de recursos naturais. Embora a empresa tenha anunciado algumas iniciativas para abordar essas questões, a gravidade de suas ações passadas levanta dúvidas sobre sua sinceridade. A decisão de apoiar ou boicotar a Nestlé é uma escolha individual, mas estar ciente dessas questões é um primeiro passo importante. Empresas como a Nestlé dependem da ignorância pública para lucrar, e o conhecimento é uma poderosa ferramenta para a mudança. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e ativar o sininho para acompanhar nossos conteúdos.